Vocês devem estar acompanhando, como eu estou acompanhando, esse dramático acontecimento que envolveu a família Bolsonaro, desta vez no caso da mãe e dos avós dos seus filhos Eduardo, Flávio e Carlos, respectivamente. Deputado federal, Eduardo, senador da República, o Flávio, e vereador no Rio, o Carlos. Isso tem repercutido bastante nas redes sociais. A mídia tradicional está evitando o assunto. Eu já vou falar aqui com vocês sobre isso aí. Hoje, agora é segunda-feira, dia 25 de agosto, são 4 horas da tarde. Tempo fechado em Porto Alegre. Bom, olha, esse caso da família Bolsonaro, da mãe e dos avós do Eduardo, do Flávio e do Carlos, é um caso que seguramente esse acontecimento precisa ser esclarecido. Mas esclarecer o caso não é responsabilidade apenas da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na minha avaliação, mas do próprio Congresso Nacional. Já que são vítimas dos acontecimentos os familiares de um senador da República e de um deputado federal. Além de as vítimas serem uma ex-mulher e os ex-sogros de um ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro. Bastava que fosse apenas o senador e o deputado federal. É caso para o Congresso Nacional, porque tem implicações políticas nisso aí. Não dá para levar isso aí apenas pelo lado policial. Você tem que passar limpo isso. Nem pensar em acionar a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal entrou no índex da família Bolsonaro e dos bolsonaristas como inimigos jurados de todos eles. Tudo por cumprirem ordens sem pestanejar emanadas do ministro Alexandre de Moraes. Contra o Jair Bolsonaro, seus filhos, o Eduardo, o Flávio, o Carlos, a mulher. Só faltava também sobre os cães de guarda, né, da família. Olha, o próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, num vídeo que eu estou reproduzindo no meu blog, polibiobraga.com.br, responsabiliza Moraes e a Polícia Federal pelo que aconteceu com a família, ou seja, com a sua mãe e com seus avós, lá em Resende, nesse final de semana. Os fotos e vídeos sobre a busca e apreensão violenta ocorridos no final de semana por parte de criminosos demonstram que esses criminosos tinham objetivos políticos, já que disseram de viva voz, armas em punho, que estavam atrás do dinheiro que o COAF, a Polícia Federal e Moraes, informaram publicamente que eram do presidente. Eles publicizaram valores milionários transitados pelas mãos de Bolsonaro em toda a mídia alinhada. A mãe, a ex-mulher do Bolsonaro, seus pais, portanto os avós de Eduardo, Flávio e Carlos, foram maltratados, mantidos reféns, enquanto os criminosos faziam busca e apreensão no imóvel. O mais curioso, que me chamou mais atenção até, é que esses agentes do mal, claro, estavam mascarados, mas estavam todos de luva. Bandidos com luva. Ora, é claro que eles não queriam deixar as suas impressões digitais. As redes sociais viralizam basicamente duas opiniões sobre o acontecimento deste final de semana e ambas vão no mesmo sentido, apontando responsabilidade no caso da busca e apreensão violentas realizadas na casa dos avós e da mãe do deputado Eduardo, do senador Flávio e do vereador Carlos. Eduardo Bolsonaro, como eu já disse, responsabiliza Moraes e a Polícia Federal. Mas, é claro, não os acusa de serem os mandantes do crime. É uma responsabilidade apenas de outra natureza. E tem a ver com o vazamento continuado de dados pessoais do ex-presidente, inclusive e, sobretudo, sobre a situação patrimonial do ex-presidente, o que inclui movimentação de muito dinheiro,
colocando, inclusive eles colocando, sob suspeita tudo isso aí. O que é um completo desvario, como já provaram o Bolsonaro, seus advogados, uma vez que os valores estão todos declarados e têm todos origem lícita, a maioria deles, inclusive, de PIX passado por milhares de brasileiros que querem ajudar o presidente. Está tudo declarado. As teorias que viralizam nas redes sociais são de que os criminosos agiram inspirados, então, aí sim, pelo noticiário, sobre esses vazamentos feitos por Moraes e pela Polícia Federal a respeito da movimentação financeira de Bolsonaro. Acho que é compreensível responsabilizar esses vazamentos pela inspiração dos criminosos que foram fazer essa busca e apreensão lá na casa dos Bolsonaros. Ora, essa responsabilização, esse vazamento, foi feito ou de modo espontâneo ou no contexto de um processo politicamente intimidatório, né? Ou seja, essa ação, ela foi feita assim no contexto de um processo politicamente intimidatório. Politicamente ou não, mas politicamente sim. Olha, eu quero dizer para vocês que a história está repleta de episódios nos quais a violência criminosa é usada como instrumento de eliminação do adversário, de vingança ou de intimidação política, pura e simples. Os exemplos sobre isso estão à vista de qualquer um, né? São exemplos nacionais, por exemplo, o atentado de Toneleiros no governo Getúlio Vargas, em 54, lá, quando agentes vinculados ao presidente Getúlio Vargas atentaram contra a vida na rua Toneleiros contra o jornalista, então, na época, Carlos Lacerda, né? Esse é um episódio de ataque para matar, né? Então, o outro episódio foi o mais recente, agora contra o próprio Bolsonaro, lá em Juiz de Fora, né? Atacado por um ex-ativista do PSOL, a facada. Ele foi lá, não foi para se divertir, ele foi para matar o Bolsonaro. Então, esses exemplos aí existem nacionalmente, aí pode procurar quem quiser. Mas existem exemplos também estaduais aí, como o atentado e o assassinato do João Pessoa, que era governador da Paraíba, que seria candidato a vice-presidente do Getúlio, antes de 1930, foi assassinado lá no Recife. E temos exemplos aqui no Rio Grande do Sul também, que eu me lembro assim, o mais notável aqui, do ex-deputado estadual Goodbem Castanheiras, aqui, condenado pelo assassinato de adversários ali em Soledade. Bom, e é onde se insere, então, esse ataque deste final de semana em Resende, onde a mãe e os avós de um senador da República, de um deputado federal, de um vereador do Rio, foram tornados reféns, atacados com violência e roubados, tudo sob a ação de criminosos que deixaram claro que estavam em ação contra os interesses do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas intimidações, elas são bastante comuns e ocorrem não apenas contra políticos, mas inclusive contra advogados, contra jornalistas, né? Eu mesmo, aqui no Rio Grande do Sul, e o advogado Fábio Medina Osório, que foi advogado da ex-governadora Ieda Cruz, na época da chamada Operação Rodan aqui, que era patrocinada pela Polícia Federal sob o mando do Ministério da Justiça do Tarso Genro no governo Lula, eu mesmo e o advogado Fábio Medina Osório, que estávamos trabalhando para desmascarar aquela operação contra a governadora Ieda Cruz, fomos objetos de intimidação aqui, né? Eu tive as portas da minha garagem do carro arrombada, a casa dos pais do advogado foi invadida e os criminosos deixaram joias em cima da cama, com evidente propósito de intimidação. Aliás, eu estou contando esse episódio aqui nesse livro aqui, sobre tudo isso aí, sobre a Operação Rodão, sobre o governo da Ieda, sobre o cerco que ela sofreu por parte do
ministro Tarso Genro, que na época era ministro da Justiça do Lula. Estou contando tudo isso aqui em 500 páginas aqui nesse livro. Cabo de Guerra. Está tudo aqui. Contando. Fotos, inclusive. Ó, tá aqui, ó. Se vocês quiserem, eu ainda tenho alguns exemplares aqui. Se quiserem receber algum exemplar desse aqui, custa R$80, incluído o frete. É só mandar um WhatsApp para mim aqui. Eu mesmo atendo, né? É 51, código de área de Porto Alegre, 999 459810. 999 459810, código de área 51, aqui de Porto Alegre, né? Esse livro aí, Cabo de Guerra. Né? Vocês vão ver como é que essa gente trabalha, né? Tá tudo contado aqui. Esse não é o único livro que eu tenho sobre esses acontecimentos. Enfim, senhores, a mídia pode até se omitir sobre esse fato. Eu estava lendo os jornais aqui de Porto Alegre hoje, o Jornal Zero Hora, que é o principal da RBS aqui, o Correio do Povo, nenhuma linha. Nacionalmente, poucas linhas. E é mais um episódio aí dramático na vida dos Bolsonaros aí. Como diz o Eduardo no seu vídeo, né? Tem volta para tudo, hein? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. É isso aí, senhores.